cada dia que o Senhor faz é especial. Então, nessa manhã especial, nós vamos pensar no tema como vencer as tentações. Esse foi o tema o culto da juventude, o último culto da juventude. Esteve aqui o pastor Lineker falando sobre esse tema. Eu achei esse tema bastante interessante e resolvi trazer este tema para a igreja, para que possamos meditar um pouco sobre esse tema que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Só que meditando a respeito desse tema, como vencer as tentações, nós podemos verificar, e às vezes eu acho que nós temos tratado as tentações como algo muito simples. E as tentações têm uma profundidade muito maior. É muito mais do que pecar ou não pecar. É muito mais que isso. O que está proposto, o que está colocado diante de nós. Eu quero ler 3 textos. Um está colocado na tela, que é Mateus 26, 41. E eu vou começar por ele, depois nós vamos até Lucas e depois vamos para Tiago. Mateus 26, 41, pode colocar. Mateus. Quero saudar os irmãos que estão conosco, cultuando pela internet. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. E se você está conosco de outro estado, deixa o seu comentário aí, para a gente estar orando por você. Vamos ler comigo, igreja? Vigiai, para que não entreis, o Espírito, na verdade, está pronto. Né? A gente aprendeu a decorar só a última parte deste versículo. Irmão, a carne é fraca. Mas antes da Bíblia dizer que a carne é fraca, a Bíblia diz que o Espírito é forte. Ou seja, o Espírito, na verdade, está pronto quando estamos orando e vigiando. O outro texto que eu quero ler está em Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2. Eu olhei para o relógio agora e lembrei, eu fui pregar na Igreja Batista do Arruda. Não lembro o culto, o que era. E tinha um relógio digital na parede de frente para mim. Só que o relógio, ponteiro de segundo girava, mas o ponteiro de minutos, ele ia para frente e depois ele voltava. Ele ia para frente e depois ele voltava. Como se ele fosse 2 para frente e 1 para trás, alguma coisa assim, de forma que eu olhava e a hora não passava. Eu pregando, olhava para o relógio e a hora não passava. Eu compenetrado, empolgado, mas já me sentindo desgastado e nada da hora. E quando eu achava que era 8h30, eu acho que já era 9h10, 9h15. O relógio daqui está certo, viu? Não está 1 para frente, 2 para trás, não. Mas, Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas 4, a partir do verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado, a frase de trás, ela continua com a da frente. Foi levado para o deserto, sendo tentado durante 40 dias, vírgula.
estando no deserto durante 40 dias, vírgula, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, e aí que eu queria parar um pouquinho para a gente entender primeiro a dimensão da tentação. Depois a gente vai entender o porquê dessa questão da tentação de Jesus. A gente sabe que Jesus era Deus, é Deus. A gente fala era, a gente está contextualizando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é Deus. Mas também ele foi o Emanuel, o Deus conosco. Ele veio, a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Ele também foi 100% homem. Então aí fala da humanidade de Jesus. Então, o diabo vem até Jesus. E nós vemos aí a forma, a maneira e o objetivo do diabo ao tentar Jesus. Que não era simples, se é que eu posso usar essa palavra, não era fazer Jesus pecar, mas era anular uma obra salvífica que estava preparada por Deus para a salvação de toda a humanidade. E a proposta do diabo para Jesus era: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Na realidade, o poder de Jesus para transformar as pedras em pão, ele existia, ele existe e ele sempre existirá. Mas a arma que o diabo estava usando aqui, o argumento, era o mesmo argumento do Éden. Ele estava tentando, como ele levou Adão, o primeiro Adão, a duvidar de Deus, ele estava tentando agora levar Jesus a duvidar. Olha, Jesus tinha plena consciência de que ele era Deus. E quando a gente tem plena consciência do que a gente não precisa provar. Diz que quando alguém está preocupado em dizer o que é, tem problemas. Porque quando você é algo, você não precisa se preocupar de dizer que você é. Isso vai transparecer. Então, se és o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus sem qualquer dúvida. Manda que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus responde, verso 4, está escrito: não só de pão viverá o homem. Interessante, irmãos, que Jesus não vai repreender o diabo nesse momento. Interessante que Jesus não vai dizer para trás, Satanás, mas Jesus lhe dá uma resposta à altura do momento de quem estava na unção e no poder de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava dizendo: eu tenho certeza de quem eu sou. Verso 5. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Verso 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Tem um texto de Jesus que eu gosto muito, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não precisava de qualquer autoridade que viesse do diabo. Ele já tinha toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. O diabo diz, vendendo ilusões. O diabo, ele é um vendedor de ilusões. Ele vende, ele passa essa
questão. O verso 7. Portanto, mostrou os reinos, né? Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por ele e para ele. Aí eu lembro sempre do jovem que chegou para mim e disse: pastor, olha que praia linda que Deus fez para mim, pastor. Olha, que praia maravilhosa. E eu disse: meu querido jovem, deixa eu tirar aí uma... Tudo bem que Deus ama você, mas essa praia é tão linda e maravilhosa, Deus não fez para você não. Fez não, pastor, fez não. Essa praia é tão linda e maravilhosa, Deus fez para Ele mesmo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Agora, Ele resolve compartilhar com a gente, é outra, né? Mas Deus não fez, né? E o diabo estava tentando levar para essa linha, e Jesus diz: olha, está escrito, só ao Senhor teu Deus darás culto. Só ao Senhor teu Deus darás culto, né? Verso 9. Então o diabo levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és, de novo, se és o Filho de Deus, olha a dúvida, se tu és crente, por que acontece isso contigo? Se tu canta no ministério de louvor, tu canta há 20 anos no ministério de louvor, por que tu está enfrentando problema na tua casa? Por que tu está enfrentando problema na tua família? Não devia estar tudo certinho? Não devia estar tudo em ordem? Não era para ter problema nenhum se tu faz parte do coral, se tu vai nos cultos, se tu... Não era para estar tudo tranquilo? Se tu és... E Jesus diz, verso 10, porque está escrito, aí continua, verso 11, eles te sustentarão, verso 12, respondeu-lhe Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus estava dizendo: olha, Satanás, o que acontece comigo, o que aconteceu, o que vai acontecer não é da sua conta. E essa é uma boa resposta para a gente dar para o diabo também, viu? Se tu és crente, por que tu estás sofrendo? Olha, isso não é da tua conta. Isso é assunto entre eu e o meu pai. Isso é assunto de família. Você não tem nada a ver com isso. Você é intrometido aqui. Então, fica lá, que isso não é para você. O outro texto que eu quero trazer, e aí a gente vai caminhar em cima desse texto, é Tiago 1, versos de 13 a 18. Tiago 1, versos de 13 a 18. E aí a gente vai entrar na questão de como vencer as tentações. Preste bem atenção, se liga aí nesse texto. Esse texto é do céu para a gente. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um, no lugar de cada um aí, você pode botar seu nome, viu? Ao contrário, João Paulo. Ao contrário, André Castro. Ao contrário, Gilvan. Ao contrário, Levi. Ao contrário, Felipe. Ao contrário, Fabiana. Ao contrário, cada um é tentado por onde? Pela sua. Dá para entender porque um é tentado mais do que outro? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E o que é que acontece com a cobiça? Atrai e seduz. Primeiro atrai, né? Quando eu era garoto, tinha um brinquedinho
uma ferradura e um imã. Você jogava, na realidade a ferradura era o imã, você jogava uma peça de metal de longe, amarrava a ferradura num cordão e jogava a ferradura, ela pegava lá no imã e trazia, né? Aquilo, como criança, era fantástico aquilo ali, coisa maravilhosa descobrir aquilo ali. Isso é atrair e seduzir, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Meus queridos, a realidade da tentação colocada pelo escritor bíblico é que ela vem de dentro. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nós enfrentamos tentações. É assim desde Adão, desde Eva, nós vemos como o diabo, ele trabalha. O problema não está em ser tentado, mas sim em ceder à tentação. Tem um ditado popular que diz: você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça o ninho. Então, ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra. A tentação é uma influência interna ou externa, que nos leva a desejar e praticar o pecado. Só a título de esclarecimento para a gente, vamos diferenciar a tentação da aprovação. A aprovação, ela é um teste da nossa fé. E a aprovação, ela tenta nos levar ao pecado. Por exemplo, quando os jovens que foram levados à Babilônia, eles são colocados numa situação de risco da sua vida, eles estavam sendo provados na sua fé. Não é algo que eles estavam sendo levados ao pecado, mas provados. Então, tudo aquilo que nos leva a ser provado, por exemplo, de repente vem uma enfermidade na vida que você não imaginava, não esperava aquela enfermidade, e ali é uma prova para a sua fé. Você vai enfrentar, a sua fé vai passar, não prova para Deus, mas prova para você. Deus já sabe até onde vai a nossa fé. Mas a tentação, ela vem para nos derrubar, não é? Ela vem para nos derrubar. Então a tentação, ela não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Então Deus não bota uma tentação no seu caminho. Tá bom? Mas a tentação vem da nossa própria natureza pecaminosa. É aquilo que está guardado dentro de mim. É aquilo que eu tenho cultivado. É aquilo que eu tenho tratado. É isso que vai gerar a tentação. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Tiago 1,14. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, Deus permitiu. Eu não tive escolha. O inimigo é muito forte. Olha, são só desculpas vazias. Tiago nos ensina que a tentação, ela surge de dentro de nós.
dos desejos do nosso coração. Agora, matar os desejos do coração, matar os desejos da carne, aí é um outro problema, viu? Problema porque às vezes a gente não quer se livrar daquilo ali. A gente sabe que é errado, a gente sabe que não é para. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se aos seus desejos. Então, a tentação, ela tem por objetivo maior abalar a nossa fé. O objetivo final dela é nos tirar da caminhada. Não é um pecado a mais ou um pecado a menos, esse Jesus já perdoou na cruz. Mas é nos tirar do caminho. É esfriar a nossa fé. Então, a gente pode perguntar, mas será que realmente nós podemos vencer a tentação? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. A tentação, em primeiro lugar, ela não vem de Deus. De cara, eu preciso ter isso em mente. Deus, Ele é santo e não pode ser tentado pelo mal. Deus não coloca o pecado no nosso caminho. De onde vem então a tentação? Cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Então a tentação, ela vem do desejo da carne. Por isso a Bíblia diz: andai em espírito para não satisfazer as obras da carne. Então, meus queridos irmãos amados, o que é que o diabo faz? Ele usa o que já está dentro da gente. Já está lá dentro. Ele não teve o trabalho de levar e colocar lá, não. Já estava lá. Ele só vai lá usar aquilo que já está dentro. Por que o diabo não avançou com Jesus? Porque Jesus não tinha desejos pecaminosos dentro dele. Então, quando o diabo traz a tentação, ele não encontra dentro de Jesus os desejos da carne. Daí ele não tem espaço. Quando nós andamos em espírito, e a Bíblia diz andar em espírito, nós vamos vencer as tentações de forma natural. Sabe aquela coisa de que quem quer fazer dieta não precisa se preocupar em não comer? Dizem que um dos maiores erros de quem está fazendo dieta é se preocupar em não comer. Tem que esquecer isso. Isso é uma consequência. Tem que tirar o foco, quando a gente tirar o foco. Então a gente não precisa estar com foco. Eita, isso é do diabo, Jesus. Isso é do diabo, Jesus. Eu não quero, isso é do diabo, Jesus. Oh, vai ter problema aí lá e vai bater na porta de um consultório de psicanálise ou psicologia. Não é por aí. Mas você tem que saber o que é que está dentro de você. Está dentro de você o desejo do Espírito. Está dentro de você o desejo para o Senhor. O teu desejo é para o Senhor. Está dentro lá de Filipenses que diz tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é justo. Se há alguma virtude nisso, nisto pensai. O que é que está ocupando o teu pensamento? E aí a gente vê as estratégias do mundo, não é? A gente é cercado, gente, por favor, a gente é cercado de todos os lados, de todos os momentos, por todo tipo de coisa que visa derrubar a nossa fé. E agora a moda é jogar igreja contra igreja, crente contra crente. Nunca vi tanto crente falando mal do outro na internet. Meu Jesus Cristo, misericórdia. Nunca vi tanto crente falando mal do outro na internet. Parece que estamos em exércitos diferentes.
Parece que temos propostas diferentes. É crente querendo derrubar crente, né? É crente querendo derrubar crente. E aí vai filmar o relógio que o pastor está usando, o sapato que o pastor está usando, a bolsa que a missionária está usando. Não quero entrar nesse mérito não, de quanto foi, de quanto não foi, não me interessa, não é da minha conta. Cada um dá conta a Deus. O que eu quero colocar é o que está se jogando para as pessoas lá fora. E aí o evangelho de Jesus perde o foco. O foco é pregarmos a palavra que transforma. A gente vai dizer, ó, a pessoa que está pregando ali não tem muita coisa não. Não vai para ali não. Não vai por aquele caminho não. Aí o outro vai mostrar, a outra vai para a delegacia prestar um BO contra as irmãs que estavam falando e ainda mostra o BO na internet. Meu Jesus amado. Quanta gente caindo em tentação. Porque a tentação ela tem esse objetivo. Tirar você do foco, tirar você do caminho. E cada um está mexendo naquilo que está dentro de você. Há uma corrente da psicanálise que vai dizer que o outro é o meu espelho, tá? Então eu tenho que ter cuidado quando eu começo a não gostar de alguma coisa em alguém. Tenho que dar uma olhada primeiro para ver o que é que tem em mim de problema que eu não estou gostando daquilo. Então, Jesus foi tentado, mas ele não tinha desejo dentro de si. Ele resistiu com a palavra de Deus. Então, como nos proteger no dia da tentação? Não tem outro, tá? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Tem pessoas que em cada dia da semana estão num ponto de oração diferente. Mas às vezes não está ficando nada guardado no coração. É o que está ficando guardado. É a palavra. É a palavra que precisa. Precisamos renovar a mente. Paulo fala em Romanos 12. A gente vai experimentar a vontade de Deus pela renovação da nossa mente. Agora o relógio está andando, deixa eu apressar aqui, né? Não posso me alimentar de maus desejos. Se eu me alimento de maus desejos, a tentação vai crescer. E meus irmãos, a tentação ela é um processo. A gente fala muito em processo, mas a tentação também é um processo. Ela, havendo desejo, ele dá a luz ao pecado, e o pecado gerado, o problema batendo a porta. Então, primeiro, é a atração, o desejo surge no coração. Tá? Imagina, quem gosta de doce aqui? Quem gosta de doce? Pudim de leite condensado, agora depois do almoço você vai comer, está lá na geladeira. Delícia de abacaxi, está lá na geladeira, guardadinha para você. Tá? Né? Aí imagina você está saindo, não é propaganda, não tem cantina hoje de manhã. Tem? Tem não, né? Tem cantina? Tem não. Você é louco, aí você vai saindo, a primeira coisa que você vê é aquela delícia de abacaxi lá do seu tempo de infância. Estou falando, você tem saudade da minha, tá? Você vai fazer o quê? Desejar. Eu quero. Eu quero. Por quê? Porque o desejo está guardado lá dentro. Quem não gosta de doce? Agora, quem não gosta de doce? Quem não gosta? Pastor Antônio, pronto. Pastor Antônio não gosta de doce. Aí pastor Antônio passa, está lá. Olha aqui o pudim de leite condensado. Pastor. Né? Está nem aí, pastor Antônio. Não vai olhar para Daniel, Daniel está lá. Eu quero esse. É o que está dentro da gente, que vai nos atrair. Então a gente tem que cuidar com o que é que está guardado, o que é que está dentro, não é? Então, o pecado ele nunca vem sozinho. A consequência disso, a quebra da comunhão.
Tira o fervor da obra, tira o fervor da oração. A gente vem para o culto, mas o culto é chato, o louvor é chato, a irmã da recepção não sorriu para mim, e está tudo errado. Está mesmo, irmão, tem que consertar aí dentro, tem que consertar as coisas aí dentro, para poder o fervor voltar a surgir. Então, o pecado nunca vem sozinho até ele destruir. Como é que a gente quebra esse ciclo? Confessando os maus pensamentos, resistindo no início da tentação, pedindo força a Deus, né? Segredo para vencer a tentação: palavra, oração, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, meus queridos amados, o que podemos fechar hoje? A tentação não vem de Deus. O pecado começa como um desejo e cresce, mas Deus sempre nos dá uma saída. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Vamos chamar os nossos aniversariantes, mas antes deixa eu perguntar se tem alguém nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus.